Então, para começar, então, para entender, então a gente está falando de clareza, né? Para começar a ajustar o nosso mindset. Então, vamos começar a entender primeiro qual que é a diferença, então, quando a gente está falando no que é uma gestão da minha pessoa física, qual que é a diferença dessa gestão de pessoa física e pessoa jurídica? E por que, então, que faz sentido eu separar? Né? Por que me atrapalha quando eu não faço essa separação? Então, vou começar explicando a parte das finanças pessoais. Então, bom, então vamos lá. O que é a parte de controle financeiro do nosso controle pessoal, né? Financeiro. Então, a gente vai fazer a gestão do orçamento familiar. Então, ele tem o foco o quê? No bem-estar financeiro do indivíduo e da família, né? Então, vocês têm uma pequena comunidade ali e a gente vai fazer equilibrar as finanças, né, da família ali para conseguir atender as necessidades de todo mundo. Vai garantir, então, essa segurança financeira e o conforto, alcançar as metas pessoais de curto e longo prazo. Então, de repente, a gente vai juntar para, no final do ano, fazer uma viagem em família, né? Fazer a gestão das contas em si. Então, tem habitação, saúde, vestuário, se tem filhos ou estudos, planejamento de investimento, começar a fazer um planejamento de aposentadoria, gestão de dívidas pessoais também, né? Então, empréstimos, hipotecas e cartão de crédito. Então, quando a gente está falando de um controle financeiro, então, quando eu pergunto, vocês têm um controle financeiro? Eu automaticamente já estou imaginando uma planilhinha que tem isso tudo ali categorizado e vocês vão fazendo esse controle ali diariamente ou de acordo com as necessidades. Então, assim, como eu faço o meu controle? O meu controle financeiro eu faço ele diário, então eu sempre estou olhando ali, por exemplo, eu vou fazer um pagamento de uma conta agora. Na hora que eu fiz esse pagamento da conta, eu já pego e já lanço ali na minha... Na verdade, eu primeiro abro a minha planilha, né? Então, assim, eu não começo a pagar nada sem minha planilha. Então, eu abro a minha planilha, já começo a agendar o que eu tenho que agendar, já faço a minha conciliação. Então, isso começa a ser um processo automático. Você passa... Quando você cria esse hábito, meio que ele já é natural, é como respirar. Você não consegue pensar em pagar uma conta sem estar com a tua planilhinha ali à mão, tá? E aí, conforme você vai fazendo isso, vai ficando mais natural, vai te dando mais clareza. E aí também, por exemplo, quando eu ensinei para clientes meus que não tinham esse controle pessoal, eram pessoas, por exemplo, que atrasavam muito as contas, né? Viviam pagando contas atrasadas. Quando você tem esse tipo de planejamento, porque a gente faz um planejamento que a gente vai pegar, se a gente começar agora a fazer, o que eu vou falar? Você começa agora a lançar primeiro a do mês, conseguiu lançar toda do mês, ok. Agora a gente vai pegar isso e já vai replicar até dezembro, pelo menos. Então, com isso, você já tem um planejamento até dezembro, já tem um planejamento de 6 meses. Então, vai ficando muito mais fácil de você fazer o acompanhamento, porque eu já sei que contas que vão vencer, já sei quando que eu tenho que entrar para agendar, o que dá para deixar agendado eu já deixo, e aí, com isso, você vai começando a sentir pequenos prazeres, porque você começa a deixar de pagar contas atrasadas, começa a deixar de esquecer de pagar conta, e também você começa a ver que não dá tanto trabalho assim, porque, afinal de contas, você já planejou até dezembro, já planejou a maior parte, então vão surgindo poucas contas para você ir lançando, né? Uma outra coisa que eu gosto também assim, o modelo que eu gosto de fazer, no controle que vocês vão receber, por exemplo, o gasto de cartão de crédito. O gasto de cartão de crédito, normalmente, ele é um problema porque a gente paga muitos tipos de contas no cartão de crédito, né? Então, as pessoas, quando eu começo a fazer o controle com elas lançam uma linha só escrito cartão de crédito. Só que aí, cartão de crédito vai ter de tudo. Eu posso pagar um boleto de farmácia, eu posso pagar supermercado. Então, eu posso pagar várias categorias numa linha só, né? Do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, ele é um meio de pagamento, mas ele não é uma conta uma conta para a gente controlar. Então, eu tenho que pegar aquele valor, vamos dizer, eu gastei R$1.000 de cartão de crédito. Desses R$1.000, R$100 é farmácia. Então, eu vou pegar e vou lançar na planilha. R$100 de farmácia. E aí tem uma coluninha lá que eu vou dizer, eu paguei com o cartão de crédito. Então, o que vai acontecer? Quando chegar na data de pagar a fatura, eu vou fazer um filtro de tudo que eu tenho de cartão e vou ver ali se está batendo com o meu valor da fatura ou vou conciliar. Então, dessa forma, eu sei que a forma de pagamento foi o cartão de crédito, mas eu consigo saber quanto eu gastei de farmácia, quanto que eu gastei de supermercado, e isso aí vai começando a dar muito mais clareza. Porque, assim, qual que é um dos grandes segredos, ou uma das grandes
atribuições, vamos dizer, na área financeira, é a gente classificar tudo que entra e sai. Né? Então, assim, eu comprei um chiclete, beleza, eu vou lá e vou botar na minha planilha, chiclete, R$1. Acho que nem tem chiclete de R$1. Mas, enfim, a gente vai pegar e vai classificar tudo que entra e sai. Então, quando a gente vai tendo essa classificação de tudo que entra e sai, a gente também começa a criticar aquilo ali. Né? A gente começa a perceber que, de repente, eu estou gastando demais com cinema. Nossa, eu gastei isso tudo no mercado e nem percebi. Então, eu vou começando a ter clareza dos meus números, eu vou começando a ter o poder de escolha. Porque quando a gente não está fazendo controle nenhum, um dos maiores problemas é que a gente não está fazendo escolhas. A gente está fazendo todos aqueles pagamentos no automático, a gente está gastando sem perceber. Na hora que a gente começa a acompanhar a planilha, na hora que você já está acompanhando a planilha ali há um mês, ou já está no segundo mês, já está comparando com o anterior, você já começa a criticar aqueles seus gastos. E aí o seu mindset já vai começando a mudar. Né? Você vai começando a fazer novas escolhas, você já vai ficando incomodada com alguns gastos que você nem percebia. Por exemplo, gastos com assinaturas mesmo, esses streams aí que a gente paga. Outro dia mesmo eu cancelei o meu de Netflix, porque a gente não estava usando. Aí o meu marido sempre... Eu gosto da Netflix, mas meu marido sempre reclamava que só tinha coisa antiga. E aí eu não queria assistir, eu parei... Aí parando, eu falei, então eu não vou ficar pagando. Só que você só percebe esse tipo de coisa porque todo mês está vindo ali a conta e você está agendando ela e está percebendo. Se a gente bota no automático e não faz essa conciliação, a gente vai ficar gastando ali, de repente, 1 ano, né, de assinatura, por exemplo, sem estar usando. Então, tá. Então, essa aqui foi uma pincelada na parte de finanças pessoais. Eu vou falar um pouco mais na frente. E agora, então... Quando eu vou falar, então, de finanças profissionais, então, do que a gente está falando? A gente está falando, então, aqui já envolve todos os aspectos da empresa, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Maximizar o valor da nossa empresa. Então, a gente tem que ter todo o controle para entender tudo que sai, tudo que entra e sai, para a gente conseguir ver se a empresa está tendo lucratividade, para a gente entender onde que a gente tem que enxugar, né, que mudanças que a gente pode fazer. Então, o financeiro, ele serve como um farol, né, um painel mesmo de dados para a gente conseguir fazer as decisões da nossa empresa. Então, o nosso foco principal é nesse desempenho financeiro, garantindo essa viabilidade, né? Então, de curto, médio e longo prazo. Então, vai pegar as áreas de contabilidade, planejamento financeiro, o fluxo de caixa, a parte de capital de giro, planejamento de investimentos, gestão de empréstimos também e financiamentos. E aí, com relação a empréstimos e financiamentos, eu também quero falar, e isso serve para os dois casos, pessoa física e jurídica. É importante que a gente tenha um inventário dos nossos empréstimos e financiamentos, né? Se a gente tiver. Esse também é um ponto que é muito sensível, que as pessoas não gostam de falar, parece que elas não gostam de controlar, porque eu acho que quando toma conhecimento daquilo tão claramente, parece que fica incomodado. Só que quando você toma ciência da situação, nessa hora você começa a gerir. E aí você começa a buscar formas alternativas de repente, quitar antecipado, ou de não cair de novo naquela dívida. Quando a gente está simplesmente pagando sem perceber, se a gente tem um inventário do montante. O que é inventário? É eu pegar e escrever todos os gastos que eu tenho, toda a previsão, está em 60 meses. Beleza, eu vou pegar, vou lançar na minha planilha os 60 meses. Então, quando eu tenho essa clareza do meu montante todo de dívida, eu já estou dando um passo para a solução desse problema. Enquanto eu finjo que não está acontecendo e vou rolando as dívidas e finjo que não... A gente não faz isso de propósito, tá? Isso são bloqueios mentais que a gente tem, que a nossa mente faz para proteger a gente. Só que a gente tem o poder de mudar. E aí, como que começa? Essa mudança começa a partir de eu começar a notar aquilo, a partir do momento que eu começo a fazer esse controle. A hora que eu começo a fazer isso, eu já começo a mostrar para a minha mente que, ok, pode deixar que aqui eu estou no controle. Pode deixar que agora eu vou gerir isso aqui e vou dar um jeito disso aqui sair mais rápido, né? De resolver essa situação mais rápida. Então, isso é importante para os dois casos, né? Vocês vão ver que assim, os controles eles são até parecidos. O modelo que eu vou dar para vocês muda o tipo de categorização, mas eles são muito parecidos, porque financeiro é o mesmo tipo de lógica, né? É anotar tudo que entra e sai e fazer esse planejamento de médio e longo prazo. Ok. Então, então, a pergunta de hoje, né, a pergunta da noite é essa. Então, segregar ou não segregar, né, as pessoas físicas da jurídica. Então, essa que é a questão que a gente está colocando aqui.
Então, pelo que eu fui já mostrando para vocês, então, o que acontece? Quando eu falei da pessoa física, o que eu estava mostrando? Ó, isso aqui a gente está fazendo para ter, para garantir ali a segurança da família, a saúde, o bem-estar da família, para conseguir fazer os planejamentos de metas de médio e longo prazo da família. Quando eu falei da empresa, eu falei o mesmo tipo de coisa falando da empresa em si. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo esse controle financeiro, quando a gente está fazendo a gestão dele, a gente está fazendo alguns tipos de prioridade. Espera aí que o meu gato vai fazer um meme aqui. Pronto. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo essa gestão, que eu peguei e lancei todos os meus números, por exemplo, da pessoa física, eu começo a fazer escolhas, né? Então, eu começo a ver, aqui eu gastei demais, estou gastando muito com o mercado, e eu estou querendo juntar o dinheiro, porque eu quero viajar no final do ano. Então, eu começo a tomar minhas decisões, eu começo a fazer minha gestão, me direcionando para o tipo de meta que eu tenho. Né? Agora, se eu pego e tenho misturado o meu dinheiro da empresa, da pessoa física e da pessoa jurídica, que tipo de prioridade que eu vou colocar? E aí, por isso que eu fiz aquelas perguntas anteriores, né? De qual é o seu propósito, até onde você vai, né? Pelo bem da sua empresa, né? Para você atingir esse propósito. Porque se eu chego e tenho meus controles todos misturados, qual a decisão que eu vou tomar? Eu vou escolher fazer os gastos pessoais, né? Vou tirar mais dinheiro da minha empresa para fazer o bem-estar da minha família e dar mais qualidade de vida para minha família, ou eu vou deixar esse dinheiro lá na empresa para a saúde da minha empresa, para ela poder prosperar. Então, por isso que esse é um dos principais argumentos, eu vou mostrar para vocês as várias implicações de não fazer a segregação, mas o principal argumento que eu gosto de ver é que são duas personalidades jurídicas diferentes, né? Então, eu tenho aqui, por um lado, eu tenho a gestão da minha empresa e, por outro lado, eu tenho a gestão da minha família. E se eu deixo misturada, eu acabo uma delas está morrendo de fome, eu estou drenando energia. Ou o que é pior, às vezes eu estou drenando energia dos dois. Porque quando eu não faço esse tipo de controle, eu também tenho vários clientes que me deram os mesmos depoimentos, que era o seguinte: Karen, eu mal consigo pagar, a empresa não me paga. Eu estou há 3 anos trabalhando e não vejo um tostão, a empresa nunca me paga. Aí, quando a gente começou a fazer o controle financeiro ali, no primeiro dia que a gente assentou e começou a fazer o controle, aí a pessoa falava assim: não, tem a escola da minha filha. Não, eu gastei X de mercado. Então, quando a gente foi ver no final do mês, estava tirando bastante dinheiro. Só que essa sensação, como ela não recebia um salário por mês, né, aquele salário todo mês, todo dia assim ganhava um salário, ela tinha a sensação que a empresa dela não estava pagando ela. E aí, o que a gente percebeu? Conforme a gente foi fazendo esse controle, a gente também percebeu que ela estava tirando muito mais do que a empresa podia dar. Então, a gente fez todo um replanejamento, a gente viu quanto que a empresa podia dar para ela, né? Quanto que poderia pagar. E aí, uma das coisas que a gente faz é a gente define um prolabore fixo mensal. Né? Então, a gente define quanto que essa empresa pode pagar esse prolabore fixo. E a gente vai trabalhar com aquilo ali pelo menos uns 6 meses, até a gente, de repente, repensar se a empresa pode pagar ou mais ou não. Então, a empresa ela não vai pagar para a gente o que a gente quer. Né? A empresa vai pagar o que ela pode pagar. E aí, uma forma que as pessoas têm muita dúvida, como que eu calculo meu prolabore? E, na verdade, é simples de calcular, porque o prolabore é o seguinte: se não fosse você que fosse fazer essa atividade, você fosse contratar alguém de fora, quanto que você ia pagar por essa pessoa? Então, normalmente vai ser o prolabore que você vai poder tirar no fixo, pelo menos no início, né? Até a tua empresa, de repente, ter uma saúde financeira melhor. Então, no início, você vai ver isso. Então, esse ali é o meu prolabore. Mas, mesmo assim, mesmo que você chegue num valor, de repente, a empresa ainda assim não pode pagar. Então, você vai calcular, ok, então eu deveria estar tirando, por exemplo, sei lá, R$2.000, mas a minha empresa, nesse momento, só pode me pagar 1.000. Então, o que eu vou fazer? Ok, eu vou ficar só com... Vou tirar só esse 1.000, vou reinvestir na minha empresa até daqui a pouco ela poder me pagar os 2.000. Legal, agora ela está podendo me pagar, eu estou indo super bem. Ok. Então, eu já vou começar a pensar em tirar retiradas no final do ano. Se tudo estiver bem, vou poder tirar X para mim no final do ano. Ou vou tirar em junho e dezembro, por exemplo. Né? E aí, é assim que a gente vai fazendo. Então, quando a gente está fazendo a gestão da nossa empresa, a gente, de fato, tem que esquecer
a gente tem 2 chapéus separados. A gente tem o chapéu em que a gente é o funcionário da empresa. Então, a gente ainda é funcionário. A gente é funcionário da nossa empresa, mas a gente ainda é funcionário. Então, a gente tem que ver quanto que ela pode me pagar como funcionária. E aí, se depois, no final do ano, sobrou dinheiro, aí eu vou tirar o meu dinheiro como sócia, né? Eu vou fazer a minha retirada no final do mês. Então, até aqui, como que está indo, gente? Que eu não estou olhando para vocês. O que eu falei, faz sentido, não faz? Não gostaram de ouvir? Gostaram de ouvir? Faz muito sentido, não gostei, que eu sou a ladra da minha empresa. Quem fala, Débora? Não, ok. Mas olha só, se você já percebeu, você já deu, ó, já virou uma chave, entendeu? Ótimo. Já estamos no início da solução, né? Amém. Quem mais? Alguém gostou do que ouviu? A Miriam está falando que está dando um nó na cabeça. A Daisy está tranquila. Adorei ela, estou tranquila. Ótimo, bom assim. Mas assim, está dando um nó e quer mais explicações, eu posso ir continuando. Vocês estão conseguindo acompanhar? Cadê? Tranquilo? A gente nunca gosta de ouvir. Eu sei. Olha, eu sei, gente. O que eu mais faço, eu estou interessada. Ok, legal. Perfeito. Não, gente, eu vou falar que o meu trabalho de mentor é assim: é metade do meu tempo fazendo terapia com a pessoa e a outra metade fazendo financeiro. Porque, de fato, é dolorido. Eu sei que é dolorido. Só que é tão legal, porque é dolorido no início, mas conforme as pessoas vão fazendo e vão entendendo, gente, olha só, eu prometo, vocês vão ficar viciadas nessa bendita dessa planilha, porque ela começa a dar tanta informação, vocês começam a se sentir tão empoderadas, porque vocês muitas de vocês, pela primeira vez, vão começar a fazer escolhas, vão perceber que vocês têm escolhas, e isso dá muito poder para a gente. Então, assim, eu prometo que vocês ainda vão dizer que amam essas planilhas. Eu brinco com as minhas clientes que a planilha é sua amiga. E aí, no início, o pessoal acha que não, mas depois o pessoal começa a concordar e começa a dizer que está viciada. Então, eu mal posso esperar para ver vocês darem esses depoimentos também.